Culpa. Muitos de nós se sentem culpados o tempo todo e haja ombro para carregar tanto peso. E a lista de motivos é grande. Culpa porque não leva a dieta a sério. Culpa porque não tem tempo para os filhos, para a família ou até mesmo para fazer o que gosta. Ou porque não tem força para deixar o sedentarismo de lado. O Bem Viver ouviu o desabafo de algumas pessoas. Confira. Eu me arrependo de não ter terminado meu doutorado, eu me culpo por isso, mas é algo que eu vou sanar, eu vou acabar com essa culpa em breve. A minha maior culpa é de, não ter me esforçado mais nos estudos. Você perde muitas oportunidades por não ter estudado, então é um sentimento de culpa que você carrega. O que eu sinto, sim, mas que eu deveria ter feito não ter dedicado às minhas filhas quando elas eram pequenas, o mesmo que eu estou fazendo com a minha neta. Hoje eu acho que pesa em mim, eu acho que deveria estar pesando em todos, é essa falta de amor, a injustiça e a desigualdade social. Todo mundo tem um sentimento de culpa, né? Consciência pesada, né? O porquê eu não posso dizer. É muito difícil. Sim, é difícil, né? E como não chega para lá na culpa? Para tirar as nossas dúvidas, o psicólogo Wesley Nazaré e o médico psiquiatra Alex Tolentino. Vocês viram aí um bocadinho, né, das culpas que algumas pessoas sentem. Eu vou começar o nosso bate-papo com um comentário da Thaís Ribeiro, de Paracatu, que ela quer saber se o excesso de culpa pode levar a problemas como esquizofrenia, depressão ou até disfunções fisiológicas, como perda de apetite, insônia, aumento da pressão arterial. Enfim, a culpa não é uma doença, mas ela pode levar a doenças? Bom, eu acredito que essa questão da culpa, ela está com a humanidade desde que a humanidade é a humanidade. Desde que nós vamos conviver juntos, a culpa vem como um sentimento a partir de regras estabelecidas para a gente tentar viver sem nos matarmos, sem nos agredirmos de diversas formas. E no nosso tempo moderno, eu acredito que é relevante a gente pensar e tentar focar nisso agora, a culpa pode vir como sintomas de algumas doenças, sejam porque de uma maneira endógena a culpa é talvez hiperativada, por exemplo, na questão da depressão, a questão, por exemplo, do TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que a culpa, esse sentimento e aquela repetitividade para fazer alguns rituais também pode estar envolvido nessa doença. Mas, por exemplo, a esquizofrenia, a gente sabe que pode não ter nenhuma conexão com isso, né? Agora, em termos fisiológicos, Alex, a culpa pode tirar o sono, sabe? Não estou com fome, enfim, o que ela pode provocar? Pode sim, Mônica. Procurando um pouco do que o Wesley disse, eu acho que é interessante a gente colocar um conceito que é o de resiliência, né? A resiliência seria um conceito trazido lá da física e que tem a ver com a capacidade de um material suportar uma determinada tensão, né? E aí, quando transformamos isso em pessoas, esse material, a capacidade de lidar com algumas tensões emocionais, e a culpa seria uma delas, pode sim ser um fator desencadeante de acordo com a capacidade de que o indivíduo tem de lidar com isso. Ou seja, a resiliência é isso. Quando eu sei que eu tenho uma culpa, eu não posso me desesperar nem me achar a pior pessoa do mundo. Eu tenho que, não é aceitar, mas entender a culpa. Talvez elaborá-la, né? Que seria mais ou menos isso, ter os aspectos que estão a levando, o porquê está sentindo isso. Eu tenho que fazer isso. Eu sozinho consigo administrar? Percebo que tenho alguma culpa e conseguir elaborar isso até dar o passo e tentar me livrar? Depende da sua resiliência. Depende da resiliência. Talvez algumas pessoas precisem de um profissional, né? De um amigo, né? Para mostrar esse caminho, Wesley? E pensar também que, nessa perspectiva de que a culpa pode ser um sentimento, vamos entender assim, né? Não é mais que isso, talvez é um complexo também de outras coisas. Mas a culpa sendo um sentimento, ela é produzida por pensamentos. Pensamentos que vêm de regras. Regras que foram aprendidas. E nós aprendemos as regras, seja na família, na nossa cultura, religião e etc. Se a gente quer modificar algo que está nos prejudicando, e ela é resultado, por exemplo, de uma forma de pensar, então talvez o objetivo seja trabalhar a forma que a gente pensa. A gente tem que entender que a culpa pode ser um sintoma. Mas a culpa, ela também é uma coisa muito necessária. Pode ser saudável, digamos assim? Na nossa entrevista, aliás, na reportagem, uma pessoa falou assim, olha, a gente tem que pensar que nós temos responsabilidade social.
No nosso tempo, muitas vezes a gente se sente alheio às situações que estão acontecendo, às tragédias, a violência, as coisas, porque a gente nem se responsabiliza também ou corresponsabiliza por isso. E culpa pode ser uma coisa interessante para a gente começar a também se responsabilizar por coisas importantes. Crescer também como pessoa, acredito, né? A Júlia, de 28 anos, sente culpa por muita coisa. Não consegue fazer dieta, não vai à academia, ela já se formou e diz que se formou um pouquinho mais velha, e ainda porque, segundo ela, apesar de ter se formado há apenas um mês, se sente culpada porque não consegue trabalho. Enfim, ela vive se culpando, se cobrando e quer saber se isso pode ser reflexo de uma depressão que ela teve há algum tempo. O que vocês têm a dizer para a Júlia? Júlia, eu acho que a primeira coisa a te dizer é que essa culpa talvez diminua sabendo que centenas de pessoas sentem elas, né? Todos nós hoje, com o nível de competitividade de mercado, de concorrência, de horas de trabalho, ficamos um pouquinho culpados de não ir à academia todos os dias, né? De ser talvez um pouco glutão no final de semana, naquela festa, né? E essa é uma questão que é bastante importante ver dois aspectos. Um aspecto é o porquê que ela está levando a essas considerações. Estou comendo muito por algum motivo? Será que tem alguma questão de ansiedade associada? Né? Fazer esse tipo de pensamento e dar o primeiro passo rumo a diminuir essa culpa. E tem gente que, às vezes, tem dentro de si uma ideia de perfeccionismo, né? É o perfil de quem se sente culpado? Talvez as pessoas que têm essa característica de personalidade, que a gente chama também de uma característica de personalidade importante para a vida social, às vezes não admite estar fora de uma coisa ideal e quer tudo muito pronto, muito rápido, perfeito, e na nossa vida pouca coisa é perfeita. Aliás, quase nada. Quase nada. Então, de repente, associar esse perfeccionismo com um mecanismo, às vezes, do imediatismo, de querer as coisas sempre muito rápido, pode gerar aí uma frustração e, inclusive, se culpar por cada uma dessas coisas. E aí vem o peso. Eu tenho aqui a Thalita, de 16 anos, de Uberlândia. Ela ligou para o Portal de Voz, ela quer saber como ajudar a irmã. Porque quando a mãe manda ajudar no trabalho de casa, ela fica com preguiça. E aí vem o sentimento de culpa. Existe alguma forma da Thalita ajudar a irmã dela nisso? Bom, acho que é muito comum a gente aprender a se sentir culpado. Por exemplo, olha que coisa interessante esse exemplo, porque é simples para a gente talvez entender outros mais complexos. Se ela se sente culpada, porque provavelmente existe uma regra na cabeça dela, olha, devo ajudar a minha mãe. Só que vem outros sentimentos, né, competindo com dessa regra. Talvez outras coisas mais interessantes para fazer, preguiça mesmo. Só que como ela sabe que é algo importante e ela deixa de fazer, aí o sentimento aparece. Para alertar, talvez, que poderia ser melhor se ela conseguisse um equilíbrio entre, olha, tem um horário de eu ficar mais relaxada e tem um horário de eu ajudar, de eu fazer o que é compromisso, o que é responsabilidade. Por isso é importante o sentimento de culpa para nos alertar. Porque a gente pode, por exemplo, a Thalita pode estar aí não sendo uma boa filha, que ela pode vir a ser ainda mais. Então esse aspecto social para a culpa é muito importante. E quando eu ajudo dessa forma que o Wesley disse, Alex, eu tiro esse sentimento. Qual que é o sintoma mais comum da culpa? É o aperto no peito ou o sintoma pode ser variado? Pode vir de várias formas, né? Mas é muito comum a queixa de culpa, sendo ela uma acentuação pessoal ou mesmo objetiva, ser muito retratada dentro do consultório, em hospitais, com essa sensação que você disse, né, Wesley? Assim, de aperto, né, de que está difícil respirar, né, que o peito está muito oprimido. Essa é uma sensação bastante comum, né? E as outras sensações que podem estar mais somatizadas, como irritabilidade, alterações de pressão, né, porque são muito relacionados com momentos neurovegetativos. Então a pessoa fica ansiosa e vai alterando essas questões. Né? Então, às vezes, a queixa, principalmente em pronto-socorro, nem precisa ser deliberadamente culpa, né? Mas é uma cefaleia que não melhora, uma tensão muscular no pescoço que tem muito a ver com aquele peso que está sentindo. A gente fala, né, que está carregando nos ombros, né? Isso literalmente que o pesa, tá sobre dói, os ombros, né? Dói. Dói né? demais. E às vezes o especialista que pode lidar melhor com isso nem é procurado.
né? Primeiro é o ortopedista, é um clínico geral, é um cardiologista, é um neurologista. Que depois que, se está tudo bem, eu tenho que procurar ali um especialista, Isso. né? Agora, essa questão dessa adolescente é interessante, que tem esse aspecto que o Wesley comenta, mas é uma moça jovem que está questionando de preguiça, né? Acho que é interessante procurar também algumas outras causas que podem estar relacionadas com isso. Porque um adolescente poderia falar, olha, eu não vou fazer isso, eu estou muito mais para o MSN agora, para o Orkut, do que para fazer tarefa de casa. Do que fazer a tarefa de casa. Mas ela se sente culpada com isso e reclama de preguiça, né? Tem doenças endocrinológicas, como o hipotiroidismo, que poderia dar essa sensação de não ser capaz de fazer aquilo. Então, é importante, bastante interessante, ela que está começando a vida adulta, a passar por uma avaliação. Identificar, né, Alex? Ver se em outras questões tem esse aspecto também de não se sentir à vontade para fazer. Vai ver também, ela também não está com vontade de se divertir. Tem que avaliar isso.